No vlog de hoje, ela e o filho sozinho, mas eles não. Talvez você não tenha sido muito vista na sua casa, reconhecida no seu trabalho. Talvez as pessoas não te enxergam, mas Deus te enxerga sim. E hoje, no decorrer desse vlog, eu vou narrar algumas coisas importantes aqui e eu espero que você abra o seu coração e escute com muita atenção. Hoje eu falarei da história de Lia e Agar. Quantas vezes você ouviu falar de Lia e Agar em pregações? Quando que elas foram personagens principais? Na Bíblia, sempre estamos acostumados a tomar um lado sem nem mesmo conhecer o outro. Por exemplo, Davi e Golias. Conhecemos e torcemos por Davi, mas não conhecemos o lado de Golias. Falamos da coragem de Davi, mas não mencionamos a fidelidade de Jonatas a ele, que era filho de quem o perseguia. Vou deixar aqui os versículos das histórias de Lia e Agar. Lia era filha de Labão, tio de Jacó. Para quem não sabe a história, Jacó veio fugindo da casa dele porque roubou a progenitura do seu irmão e foi se hospedar na casa de seu tio, onde ele se apaixonou por Raquel. Porém, Labão falou para ele que para ele casar com Raquel, ele precisaria trabalhar por 7 anos. E assim, Jacó fez. Trabalhou por 7 anos e quando chegou no dia do seu casamento, ele casou, a noiva estava com véu, ele só viu depois da noite de núpcias quem era e viu que tinha sido enganado, assim como ele enganou seu irmão por seu tio, que não era Raquel, e sim Lia. O Jô vai comer agora uma sopinha, né, fia? Como é que é a sopa? Porque ela tá meio gripadinha. Agora tá melhorando, filha? Graças a Jesus. Do outro lado temos Agar, que trabalhava para Sara, esposa de Abraão. Deus havia prometido um filho a Sara e Abraão, que seria Isaac. Porém, eles resolveram agir por conta própria na espera, porque achava que por serem muitos velhos, isso não poderia acontecer. E o que aconteceu foi que Sara pediu para Abraão se deitar com sua funcionária, com Agar. E assim ele fez e tiveram Ismael. E Abraão até pediu para Deus abençoar Ismael. E Deus falou para ele: sim, Abraão, eu irei abençoá-lo porque ele é seu filho. E a partir dele virá uma grande nação. Porém, a minha aliança é com o teu filho que eu irei dar a partir de Sara, que é Isaac. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. Duas histórias diferentes, mulheres diferentes, porém a mesma realidade. Elas não eram vistas, ninguém enxergava elas. Lia, para a cultura da época e para a cultura de hoje, não é a mulher empoderada de unhas de gel, de cabelo e corpo perfeito, não. Ela era apenas a irmã da menina bonita. E Agar, por outro lado, estava sendo mandada embora daquela vila, pois Ismael começou a ter ciúmes de Isaac e a maltratá-lo. Então Sara achou por melhor Abraão mandá-lo embora. E assim Deus falou para ele: ouça sua mulher, peça para Agar partir com Ismael e eu cuidarei deles. E como prometi, farei dele uma grande nação.
Lia, talvez para Jacó, fosse um erro, um engano, um arranjo, mas para Deus, Lia era uma matriarca. E assim como no versículo diz, enquanto Raquel era estéril, Lia era fecunda e deu muitos filhos para Jacó, porque Deus a enxergava, sim. Deus honrou Lia. É claro que depois Raquel também teve os filhos lá, mais pra frente, muito depois, os últimos filhos de Abraão, José e Benjamim. Mas Deus sempre honrou Lia. Lia, mesmo sem ser amada, honrou aquele casamento, deu filhos a Jacó. E a partir de Lia veio Moisés, a partir de Lia veio Davi. Se não fosse ela, eles não existiriam. Elas contribuíram para a história de Israel. Sim, a história de Israel não é construída apenas sobre afetos correspondidos, mas também por sacrifício, mesmo não sendo amada pelos homens que deveriam amá-las. Favoreceram e contribuíram para a história de Israel, duas mulheres que são pouco citadas. E uma pausa aqui para falar de algo muito importante. De um lado, Lia casada sem ser amada, com um homem que também casou com a sua irmã e vendo ele despejar todo o amor somente para sua irmã. Mas ali firme, honrando seu casamento. Do outro lado, Agar, no meio do deserto, desesperada. Apenas ela e o filho, e ela com medo de ver o menino morrer. Ninguém via ela, ninguém enxergava ela, mas Deus chegou ali e renovou a promessa que já havia feito, que cuidaria deles e que a partir de Ismael viria uma grande nação, assim como é até hoje. A cultura pode machucar, o ser humano pode não ser bom conosco, a história pode ser injusta, mas Deus não é. Dia seguinte, por aqui. Gente, tô terminando de me arrumar ainda. Tô vendo a roupa, acho que eu vou com essa daqui mesmo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que tá. Meu marido vai ter um campeonato de luta de jiu-jitsu, né, que ele luta jiu-jitsu, e eu vou levar vocês, gravar um pouquinho lá pra vocês, e acho que depois a gente vai sair pra comer alguma coisa junto. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, finalizando esse vídeo já vou finalizar esse vlog com o nosso passeio. Mas antes, eu queria dar um desfecho nesse vídeo que eu falei de Agar e de Lia. Hoje o dia tá bem chuvoso por aqui, então eu acho que eu vou de touca mesmo. Até tá muito, muito frio por aqui, gente. Não sei, vou até colocar aqui quantos graus tá fazendo agora. Amor, sabe quantos graus tá? Pra ajudar? 17 graus. 17 graus. E pra ajudar, ainda tá chovendo. Então, eu vou de bota, vou pôr uma touquinha. Acho que eu vou pôr uma blusinha, uma jaquetinha por cima dessa. Não sei se eu ponho um cachecolzinho, porque está muito frio. Como nós vamos voltar mais tarde. Onde que é? Chuva, 95% de chance de chuva. Chuva o dia inteiro. Chuva o dia todo e... Peguei minha caixinha de maquiagem. Eu não vou passar maquiagem, gente, muita maquiagem. Eu vou só passar mesmo uma basezinha assim, corretiva de olho, um rímel e um blushzinho só. Gente, que lindo, né? Hoje em dia, em pregações, até mesmo a gente não se lembra muito dessas duas personagens, né? Como outras também na Bíblia. Só que são personagens fundamentais até hoje, que contribuíram para muita coisa que fizeram na época, que contribui até hoje. Inclusive, a Agar, né, teve Ismael, e o povo islâmico, né, o povo islã, né, a religião do Islã, o povo da Palestina, é a continuação de Ismael, o filho de Agar, né. A gente tá assim, mas já vai dar certo, tá? Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. E eu só quero cobrir o olho, mas eu não quero passar muita maquiagem, gente. Quero só coisa bem básica mesmo. Fazer bem básica mesmo. E aí... Então, Agar
teve que sair de lá onde estava Abraão, a Sara, o povo, né? E ela se encontrou sozinha, quando parecia que não tinha mais ninguém, que ninguém mais te enxergava. O que eu vou fazer com o filho, né? Ela e o filho sozinho, mas eles não estavam sozinhos, porque Deus enxergava Agar. Quando todo mundo não enxergava ela, Deus enxergava ela, né? E Deus apareceu para ela e falou para ela não temer, que ele ia cuidar dela e do filho, e que a partir dele viria uma grande nação, que é até hoje, como eu disse, o povo da Palestina, o povo do Islã, da religião Islã, né? Eles são dessa nação de Ismael. E sobre Lia, também é outra personagem que pouco se fala. A gente fala muito de Raquel, de Jacó, que foram, né? Porque Jacó era apaixonado por Lia. Lia, ela não foi prometida a casar, ela não foi pedida em casamento. Lia nunca foi valorizada, mas Raquel era estéril e Lia deu muitos filhos a Jacó. Claro que depois Raquel veio a ter, né? Deus abençoou Raquel, honrou Raquel, e ela teve José, que é José do Egito, e teve Benjamim, que foi o último filho de Jacó com Raquel. O último filho, na verdade, de Jacó. E Lia, ela pode não ter sido amada, pode não ter sido vista, pode não ter sido valorizada, até porque a própria Bíblia diz que ela não tinha a formosura de Raquel, mas Deus enxergava ela, Deus honrou Lia em todo momento, Deus nunca esqueceu de Lia. Lia não ficou para trás. Talvez se ela não tivesse casado por Jacó, por mais que tenha sido uma falcatrua do pai dela, talvez ela não teria nem casado, né? Nem ter formado família, né? Não teria sido vista por outros. Mas Deus sempre enxergou Lia. E no final de tudo, porque Raquel morre antes, né? E ela é enterrada em outro lugar, em outra cidade. E muitos anos depois, Jacó veio a falecer, e Lia, quando morreu, foi enterrada ao lado de Jacó. No final, foi ela, o nome dela que aparecia ali. Talvez hoje pode ser algo bobo, depois que morre, mas para aquela época não. Então, ela foi enterrada como esposa de Jacó, né? Ao lado dele. Ela foi, no final, ela foi honrada por Deus, assim, o nome dela não... No final, o nome dela foi honrado, né? Ela foi honrada. Deus nunca deixou Lia desonrada. Deus nunca deixou de olhar para Lia. Deus nunca esqueceu de Lia. Então eu quis trazer para esse vlog isso, porque muitas vezes a gente se sente assim, né? Parece que Deus nos enxerga, ou que no nosso trabalho não nos enxerga, ou na nossa casa não nos enxerga, mas Deus enxerga a gente, sim. Deus não se esquece de nós. Pode parecer que você pode se sentir inferior, inútil, você pode se sentir fora da caixinha, deslocado em alguns lugares, mas para Deus, não. Para Deus a gente é especial, para Deus a gente vale muito. Deus nunca se esquece de nós e Deus sempre está te enxergando. Gente, deixa eu terminar aqui, porque nosso Uber tá quase chegando. E eu estou assim, né? Meu marido já tá aqui, morto. Eu falo demais. Ai, gente, como é bom saber que a gente tem um Deus que cuida de nós. Poxa, olha ali, Agar, olha o tamanho do povo palestino, islâmico. Até hoje, um povo grande, né? Uma grande nação. Embora ele não tenha sido o filho prometido para Abraão, Ismael, mas Deus prometeu que não abandonaria eles, e assim fez. E que através dele também viria uma grande nação, né? Como tem hoje. Depois eu quero até trazer um fato sobre exatamente isso. Eu não quero trazer nesse vlog porque eu vou trazer em outro, sobre as nossas consequências, né? Que no caso foi a consequência de Sara. Como quando a gente toma as nossas atitudes sem consultar Deus, o que pode ocasionar. Eu quero trazer uns exemplos aqui e vou falar sobre isso. Então, fica aí, se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vlogs, porque eu tô trazendo muita coisa legal que pode edificar na sua vida. Então, fique aqui, ó, se inscreve, deixa um like, deixa esse vídeo correr para mais pessoas. Mande para outras pessoas que se sentem perdidas, que acham que foram esquecidas, que Deus não enxerga elas, que elas não são suficientes, que elas são pequenas. Então, manda esse vídeo aqui para elas e se inscreve aqui no meu canal. E agora eu vou levar vocês com a gente lá pro nosso passeio. Isso aqui é pro cabelo não pegar no... Isso aqui é pro cabelo não pegar na maquiagem. Só uma correção que eu troquei ali. Lia morre primeiro e
Jacó enterra ela aonde está os seus pais enterrados, seus avós enterrados e onde ele também seria enterrado, então ela estaria junto dele. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than o look dele é kimono, gente, jiu-jitsu. Vai ganhar hoje, né, amor, pra gente? Aqui. Coloquei uma leg preta, estou de bota. Bem-vindo de boné. Meu marido me convenceu a vir com boné porque minha touquinha também tinha que lavar. Tô vendo hoje. Isso aí, vamos lá. Quem gosta aqui? A cultura da Mesopotâmia não via em Lia, Deus via. O que as pessoas não enxergam em você, Deus vê.